na parte de quinta-feira, o milagre do Purim. Comentaristas, ao longo dos milênios, observaram que o nome de Deus não aparece no livro de Esther. Ora, meu querido irmão, minha querida irmã, o nome de Deus não aparece no livro de Esther, mas Deus aparece no livro de Esther, do começo ao fim. Eles oraram, eles jejuaram, para quê? Para quem? A quem Mardoqueu? A quem os judeus? A quem a rainha Esther orou, jejuou? Deus está presente no livro de Esther como em todos os livros da Bíblia. Não aparece o nome de Deus, mas aparece a atuação de Deus. Aparece Deus dirigindo a vida de Mardoqueu. Aparece nitidamente Deus usando Esther como testemunha sua dentro da corte do rei persa. Queridos, Deus age através dos seus servos. Você é um agente de Deus. Deus está indiretamente revelado no livro de Esther, através das orações, através dos jejuns. Aqui no capítulo 9, abra o livro de Esther, o capítulo 9, vamos ver a partir do verso 1. Aqui você pode ler comigo. No mês do 10º, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês, em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorear-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhorearam dos seus aborrecedores. O feitiço virou contra o feiticeiro. Deus se levantou a favor do seu povo. Aqui está Deus no livro de Esther. Deus se levantou a favor do seu povo. O decreto de morte não foi anulado, mas foi feito outro decreto permitindo aos judeus se defenderem. E Mardoqueu foi colocado no lugar de Amã. Amã foi enforcado com toda a sua família. O pecado de Amã caiu sobre a cabeça da esposa e dos filhos. Todos foram enforcados naquela forca que era para Mardoqueu. Queridos, o feitiço virou contra o feiticeiro. Por quê? Porque existe um Deus no céu. Existe um Miguel que se levanta pelo seu povo, príncipe do seu povo, que se levanta no tempo da angústia como nunca houve. Miguel vai se levantar pelo seu povo. E aquele que está registrado no livro da vida será salvo, será protegido, será amparado. Deus se manifestou na vida do seu povo quando foi aprovado aquele decreto de morte nos dias de Esther. Deus vai se levantar em defesa do seu povo hoje, no tempo do fim. Quando o decreto dominical for aprovado, Deus estará usando você e protegendo você. E depois virá o decreto de morte. Mas Deus vai se levantar para livrar você do decreto de morte. Porque assim como naquele tempo de Esther, ninguém morreu do povo de Deus pelo decreto de morte, assim também agora, no tempo do fim, ninguém, nenhum filho de Deus vai morrer pelo decreto de morte. Nós teremos mártires antes, durante o decreto dominical, ainda existirão mártires. Mas durante a aprovação do decreto de morte, que será após o fechamento da porta da graça, nenhum dos filhos e filhas de Deus morrerá. Nenhum morrerá. Por quê? Todos estão selados pelo selo do Deus vivo, batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo. A porta da graça já terá sido fechada quando o decreto de morte for aprovado. E Deus vai se levantar pelo seu povo e vai usar os anjos como escudos de luz ao redor do seu povo, protegendo-os. Meu querido irmão, a história vai se repetir. Para os judeus, houve felicidade, alegria, júbilo e honra. Também em cada província, em cada cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria, júbilo, banquetes e festas. E muitos que eram dos povos da terra se tornaram judeus. Deus agiu. Esse é um grande exemplo de como o Senhor trabalhou para levar pessoas perdidas a conhecê-lo. Os líderes do povo judeu reconheceram a obra de Deus. Quando os judeus foram vitoriosos em se defender, declararam um período anual chamado Purim, em memória à celebração da sua vitória.
Os judeus ainda passam esses dias em ação de graças a Deus em memória da sua libertação. Meu querido irmão, Deus precisa de um povo agora no tempo do fim. Deus precisa de um remanescente fiel que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus para testemunhar. Deus precisa de Mardoqueus e de Esther hoje, e você está sendo chamado e ungido pelo Espírito Santo para cumprir com este plano de Deus, preparando um povo para a volta de Jesus.